do Senhor mais uma vez, amém? Glória a Jesus. Só lembrando os irmãos que eu não sou pregadora, eu só falo de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias em 1 Samuel. Glória a Jesus. 1 Samuel 1. Glória a Deus. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, conduz a Tua palavra, Jesus. Está escrito assim na palavra do Senhor, irmãos. Houve um homem de Ramataim, Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufé e Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofeni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. Assim fazia. E a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus Santo de Israel. Aqui viemos falar de uma família, né? Um homem que se chamava Elcana, um homem de Ramataim, Zofi, da tribo de Efraim, e ele era um levita. Ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana, que era estéril, e Penina, que tinha filhos. Essa família era uma transição importante na história de Israel. Do tempo dos juízes para o tempo dos reis. E essa transição começa com uma mulher improvável. Ana, que confiou plenamente em Deus. Este capítulo nos mostra como a fé pessoal, mesmo em meio à dor, pode influenciar gerações inteiras. Eu estava lendo essa mensagem, não só hoje, temos 2 dias. Estou nervosa sim, já perceberam, né? Sempre é assim, irmãos. Toda vez que vai levar a palavra, porque é temor e tremor. Se você subir aqui e não tiver tremor e temor a palavra do Senhor, perdeu tudo. Porque tem que ter tremor, tem que ter temor. Glória a Deus. Na cultura dessa época, a esterilidade era vista como uma vergonha social e espiritual. Você imagina você todos os dias, as mulheres, todos os dias você está na mesma casa que uma mulher, e todo dia a mulher está, todos os dias não, quando subia, né? A Bíblia não fala que era todos os dias, todas as vezes que Elcana subia naquele monte de Siló para oferecer ofertas a Deus, a Elcana começava. Eu tenho filhos, você não tem filhos. Eu imagino que seria isso. Então você pode imaginar como aquela mulher estava, né? Como que ela estava no coração dela, por ela não ter filhos e Penina ter filhos. Mas o que me chamou a atenção nesse capítulo, irmãos, é que Ana subia junto com Elcana, mas Ana não oferecia
Deus a oferta. Só que eu oferecia era Elcana. Chamou a atenção que... Por que Ana não recebeu essa bênção antes? Por que Ana não recebeu essa bênção antes? Antes, porque tudo tem o tempo de Deus, certo? Está tudo certo até aí, certo? Mas por que Ana não recebeu essa bênção antes? Por que Ana não recebeu essa bênção de Samuel antes, no primeiro ano que Elcana foi, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano? Por quê? Eu pensei assim, Deus falou no meu coração. Porque Ana não se entregou verdadeiramente aos pés do Senhor. Porque quando você se entrega verdadeiramente aos pés do Senhor, você obedece, você faz sacrifício, você faz, aqui trazendo para hoje, nós trazemos jejum, oração, está na casa do Senhor, está obedecendo ao Senhor, né? Tudo isso aí, tudo bem, Ana fazia. Mas e se entregar verdadeiramente ao Senhor, o dono do ouro e da prata, o que pode fazer tudo por nós? Chegou ao ponto de Ana chegar nos pés de Eli, chegar lá onde ele estava, nos pés do Senhor, ela chegou com amargura de coração e se entregou verdadeiramente ao Senhor. Demorou. É assim comigo e com você. Porque enquanto nós estivermos no raso, nada acontece. Enquanto nós estivermos no raso, nada acontece. Tiro por mim, irmãos. Tem que se entregar verdadeiramente ao Senhor. Eu falo assim para o Jean, às vezes, eu falo assim para o meu marido ali. Eu falo assim, às vezes você tem que dar uma de doida, chegar assim, Senhor, está acontecendo isso. Vamos conversar aqui, fica comigo aqui. Ou ir para os pés dele, irmãos. Ir para os pés dele. E contar para ele o que está acontecendo. E se entregar verdadeiramente. Quando Ana se entregou verdadeiramente aos pés do Senhor, ela recebeu. Ela recebeu. Porque muitas vezes a gente não recebe no raso. Muitas vezes não recebemos, porque estamos no raso. Enquanto nós estivermos do mesmo jeito, nada acontece. Nada acontece. Entramos e saímos e continuamos do mesmo jeito. O Senhor falou, isso é o meu coração. Porque antes de ir para vocês, vai para mim. Cida, enquanto você estiver no raso, nada acontece. Aí eu peguei e dei uma de doida em casa. Falei, não tem cabimento. Continuar do mesmo jeito, entra ano, sai ano. Não, Senhor. Não, ano passado, irmãos, eu contei aqui uma bênção que Deus fez na minha vida. Mais de 10 anos para vender uma casa. Porque eu ficava grudada ali só. Senhor, faz por mim. Senhor, eu preciso vender aquela casa. Ai, vou invadir aquela casa. Eu estou aqui na Zona Leste, a casa é em Diadema. O Senhor falou, faz pelos meus que eu faço por você. Faz pelos meus. Eu fui. Eu contei aqui, eu não tinha nem dinheiro para ir para Fortaleza. E Deus proveu. Eu me derramei nos pés dele, Senhor, eu não tenho dinheiro. Ajudaram o Jean em ajuda de custo. E para mim não podia dar para 2 pessoas. Era uma de cada família. E eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas eu fui para os pés do Senhor. E o Senhor proveu. E quando eu voltei tão impactada com aquela viagem, tão impactada com aquele povo, tão carente do Senhor, que eu cheguei numa segunda-feira, eu não consegui nem trabalhar. Eu descansei um pouco e fui ler a Bíblia. E aí Jesus eu abri lá em Isaías, que falava assim, tem uma parte que lá em Isaías que ele fala assim, que ele mandou eu ir. Para mim não me assombrar. E que ele que estava mandando. Ele que estava fazendo por mim. Não lembro que parte que foi essa que eu li, ó. Então, irmãos, enquanto a gente estiver no raso, eu creio que Ana estava. Ana estava sendo afetada psicologicamente com aquela mulher o tempo todo. O tempo todo.
que a Bíblia fala que ela estava o tempo todo infernizando, na palavra de hoje, a vida de Ana. E Ana no raso. Mas quando Ana foi para os pés do Senhor, porque só Ele faz. Não adianta a gente ir por nossas forças. Não adianta ir por nós mesmos. Porque o único que resolve é o Deus. Que é o Deus do impossível. É só Ele que pode. Só Ele que pode fazer. Eu não posso, você não pode. Mas Deus, Ele pode. Porque Ele é Deus do impossível. E Ele faz muito pela gente. Só que a gente não agradece. Eu aprendi aqui terça-feira que a gente quer a bênção, mas a gente não quer o dono da bênção. Muitas das vezes a gente não quer o dono da bênção. Por pouco nós não viemos para a casa do Senhor. Por pouco eu não venho para a casa do Senhor. Aí eu lendo essa palavra, Deus falou assim, muitas das vezes a gente arruma desculpa. Mas a gente vai arrumar desculpa aqui. Pode continuar arrumando. Pode continuar arrumando desculpa aqui nessa terra. Mas lá no céu, lá não tem desculpa não, irmãos. Lá não tem desculpa não. Pode ficar do mesmo jeito aqui, mas lá não vamos ficar do mesmo jeito. E outra coisa eu estava hoje, vinha no meu coração. A porta do céu é estreita. A porta do céu ela é estreita. Aqui é largo, mas lá é estreita. Como que eu posso estar de um jeito aqui, achando que eu vou entrar lá? Eu não vou entrar. Muitas coisas mudou na minha vida. Muitas coisas. Eu ler a palavra do Senhor e eu falo, eu não posso ficar do mesmo jeito no raso. Eu tenho que ir para o profundo. Eu tenho que ir para o profundo. Muitas das vezes eu vim para a casa do Senhor sem querer vir para a casa do Senhor. Muitas das vezes. Sabe por quê? Porque eu tenho que vencer a carne todos os dias. Todos os dias eu tenho que vencer a minha carne. Todos os dias. E eu tenho que parar de ficar no raso. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas, como foi dito aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo está à porta. E se eu e você não mudar, nós vamos ficar. A esterilidade de Ana nos lembra que mesmo as pessoas fiéis podem passar por sofrimentos profundos. A fé não isenta da dor, mas nos sustenta através dela. A fé ela nos sustenta através dela. Através da dor, a fé nos sustenta. A Ana, ela chorava. Ela jejuava, ela sofria, mesmo recebendo amor e cuidado do Elcana. Porque às vezes, irmãos, a gente está passando por uma situação, a gente pode ter consolo. Mas se nós verdadeiramente, só tem uma pessoa que pode consolar o nosso coração, verdadeiramente, que é Jesus Cristo. Eu posso chegar para o irmão e falar assim, vai passar, irmão, mas não adianta. Se você não for de fé, e para os pés do nosso Senhor Jesus Cristo, nada adianta. Muitas das vezes a dor que carregamos não é visível aos outros. O amor humano, como o de Elcana. É bom, mas só Deus pode preencher o vazio profundo da alma. Vou compartilhar com os irmãos, teve uma vez que eu estava tão chateada, irmãos, tão chateada. E a primeira coisa que o pastor falou, um pastor, né, não é que fica na porta. Eu falei, meu Deus, logo hoje, só tinha vontade de chorar. Meu filho, ele tinha entrado numa confusão, tinha expulsado ele de casa, tinha tomado a casa dele, tomaram tudo, o negócio de trás. E eu falei, meu Deus, logo hoje. Fica na porta. Fiquei na porta. Aí depois, o culto foi rolando, e eu só com vontade de chorar. Eu falei, hoje Jesus vai falar só comigo hoje, porque eu estou passando por uma prova, vai ser só comigo. A hora da oração. Abraça fulana, Cida, abraça ciclana, Cida, abraça terceira, Cida. Só
hoje, meu Deus? Porque através daquele abraço que eu estava dando nas pessoas, achando que elas estavam me curando. Elas estavam me curando ali com aquele abraço. E eu achando que, eu falei, meu Deus, eu queria ficar quietinha no meu cantinho. Foi um dia que Deus mais me usou. Porque não foi um pastor, não. Eu tenho certeza que foi Deus. E cada abraço que ele falava, vai orar para fulano, vai abraçar fulano. Eu abraçava, ali estava me curando. Então é assim que Deus faz. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ou eu fiz 4 desses. Por último eu falei, vou levar alguma coisa, porque sempre eu fico nervosa. E aí às vezes não sai nada, então vou levar. Ô, irmão, é do jeito de Deus. É o que Deus quer que a igreja precisa para ser falado. Então eu amo esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele é grande, como eu aprendi numa outra quinta-feira. Nosso Deus, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Não fique enganado com as coisas desse mundo. Que não ficamos enganados com as coisas desse mundo. Que viemos ter certeza que nosso Deus é grande e Ele é poderoso. Quando a gente colocar na nossa mente, Deus, Ele é poderoso. E Ele faz infinitamente do que pensamos ou do que pedimos. Verdadeiramente Ele é grande. Nós que somos pequenos. A gente precisa confiar mais, confiar, entregar. E Ele tudo fará. Porque Deus, Ele, às vezes a gente passa por situações, igual Ana estava passando aqui, e esse texto de Ana é muito conhecido, muitos pregadores pregam ele, até demais. E Ana, ela teve a vitória dela. E esse texto, essa história, ela me chamou muita atenção, porque o pastor falou assim, Cida, você vai contar o seu testemunho. E eu me vejo como Ana. Não foi um filho, mas foi uma bênção muito grande que Deus fez na minha vida. Passei por uma dificuldade na minha vida, quase 12 anos. E quando eu achei que nada estava resolvido, Deus foi lá e fez. Porque eu entreguei na mão dele. Na época eu fui muito humilhada, irmãos. Muito humilhada mesmo. Vocês não têm ideia do jeito que eu fui humilhada. E todo mundo falava, você não vai fazer nada. Eu falei, não. Porque eu lia muito Eclesiástico. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E eu deixei nas mãos do Senhor. E depois de praticamente quase 13 anos, Deus me deu essa bênção essa semana. E eu deixei nas mãos do Senhor totalmente, totalmente mesmo. Você imagina que eu era casada com uma pessoa e eu não era casada no cartório. Essa pessoa faleceu, a família chegou, você vai ter só o seu filho que vai ter pensão, você não vai ter, porque não sei o quê. E eu sofri tudo que vocês podem imaginar. E eu falava assim, meu Deus, depois de tudo que eu já sofri com essa pessoa, usuário de droga, tudo mais. E eu saí assim, o que o Senhor quer? Tá bom. E um dia, eu orando aqui, essa igreja, e Deus falou assim, vai até fulano, conversa com ele. Aí eu fui até a pessoa e conversei. Ele falou assim, vamos tentar? Porque se não der um não, a gente já tem, a gente precisa ter a confirmação. E eu fui, tá bom. Entrei no advogado, tudo certinho. E depois de 13 anos, irmãos, que essa pessoa faleceu, Deus me deu a causa. Deus me deu essa vitória. Deus me deu a pensão que era do meu filho. Então, olha como que Deus é grande depois de 13 anos. Você não é casada com a pessoa. Você era casada, mas pelo papel não. E Deus te dá essa vitória, irmãos. Olha que Deus grande. Ah, Cida, é porque é por causa de dinheiro? Não, não é por causa de dinheiro, irmãos. Que você não sabe o que é. Você
Você não sabe o que é você sofrer na mão de uma pessoa. Olha, é horrível, é horrível, é horrível. Você ir trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, ver a porta do seu quarto com as trancas tirada, a porta tirada, para você ali, ó, ficar ali junto com aquela pessoa, para ela te ameaçar toda hora. Então, era muito sofrimento. E Deus me deu essa vitória. Então, nada é por acaso. Nada que acontecer hoje com você. Qualquer sofrimento que você estiver passando, você entregar nas mãos de Deus, irmão, você entregou para a pessoa certa. Você entregou para a pessoa certa. Só confiar e continuar. Confiar e continuar. E ter fé que Ele faz. Nós não estamos aqui porque Deus, eu estou aqui porque Deus vai fazer. Não, Ele faz. Pode ter certeza. Você entregou na mão dele, você andou em obediência. Você está, tudo certinho, Deus Ele faz. Pode até demorar, mas Ele faz. Então, graças a Deus, Deus me deu essa vitória. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque Ele é bondoso, mesmo sem a gente merecer. E Ele está sempre olhando pela gente. Ele está sempre velando para que as coisas dão certo na nossa vida. Os irmãos, até peço desculpa se não foi isso que os irmãos estavam esperando. Mas eu fico nervosa mesmo quando chego aqui, irmãos. Eu tenho um monte de coisa para falar. Mas eu só falo o que Deus manda eu falar. Tá bom? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pai, Senhor, meus irmãos. Sem rancor e sem contenda. O amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos vocês, todos digam. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.